Oi, gente! Hoje a gente vai dar início à segunda aula e a gente vai falar sobre Marcos. João Marcos, que foi quem escreveu o livro, ele não conviveu com Jesus naquela época. Ele conviveu com Pedro, Paulo e Barnabé. Então, tudo que ele escreve foram histórias que ele ouviu através de Paulo. Ele não é separado de forma cronológica. Ele ouvia histórias avulsas e anotava. Ele não tinha como saber direitinho o que aconteceu porque ele não viveu. Então, Marcos é separado por temas, né? Como se fossem palavras-chave. Para quem não sabe, quem morria na cruz naquela época, né, quem era destinado à morte de cruz naquela época, eram os piores criminosos, os assassinos, os estupradores, eram os piores dos piores mesmo. É como se fosse hoje a cadeira elétrica ou a câmara de gás, como existe ainda em alguns países. Então Jesus ele morreu como um criminoso, apesar de não ter sido um. O objetivo da escrita de Marcos foi mostrar que, apesar dessa vergonha da morte de cruz, Jesus tinha sido uma pessoa boa, ele não tinha sido um criminoso. Ele não tinha sido o pior dos homens, ele tinha sido alguém muito bom. Em cada um dos detalhes, ele reforça o poder e a autoridade de Jesus. Qual foi o público-alvo de Marcos? Para quem ele escreveu? Porque a gente vê lá em Lucas, como a gente falou na última aula, que no comecinho de Lucas ele já mostra para quem foi escrito, Estou escrevendo para você, Teófilo, blá, 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 blá. Marcos não tem isso. Então, para quem Marcos foi escrito? Acredita-se que Marcos foi escrito para leitores romanos, porque em alguns textos, em alguns momentos, ele traduz expressões aramaicas para a linguagem dos romanos, e em outros momentos para equivalentes latinos. Então acredita-se sim que o público-alvo dele eram os romanos. Quando a expressão era uma expressão aramaica, ele traduzia para a língua deles, ele explicava o que queria dizer. Tem vários textos que mostram isso, como Marcos 3,17, 5,41, 7,34, 14:36 e 15:34, são alguns exemplos. Em 5:41 fala assim: segurando a menina pela mão, ele disse, Talita cumi, uma expressão aramaica, tá? Talita cumi, e ele fala que quer dizer, menina, eu ordeno, levante-se. Isso que faz com que os estudiosos acreditem que foi escrito, com o objetivo de ser lido pelos romanos. E aí fica mais claro ainda quando ele pega expressões gregas e traduz para uma forma latina ali também, que está escrito lá em 12:42, 15:16. Vou dar uma lidinha aqui do 12:42. Nisso veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas de cobre, de pouco valor. No original, no caso, era 2 leptos, mas aí ele explica, 2 leptos, que seria de cobre, ele explica pra frente, de pouco valor. Então, explicando para quem não sabia o que era lepto. Não sei se pronuncia assim, mas eu acho que é. João Marcos, ele não conviveu com Jesus. O texto ou o livro é todo escrito baseado nas histórias que Paulo contava. Paulo só esteve com Jesus após o início do seu ministério. Então, não tem como Marcos ter contado histórias de antes disso. E por isso ele inicia o livro dessa forma. Aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele começa a partir de onde começa o ministério de Jesus de verdade. Agora a gente vai começar na leitura e a gente vai ler Marcos 1, do 1 ao 8. Lembrando que eu estou nessa versão Nova Bíblia Viva, você pode acompanhar aí de qualquer outra versão que o texto é o mesmo, só muda a forma de falar. Para estudo bíblico, assim, de detalhe por detalhe, titim por titim, eu gosto dessa Bíblia. Por quê? Porque ela tem uma palavra muito atualizada, então de muito fácil entendimento. Tem muitas outras versões, muitas outras editoras, mas eu gosto dessa, tá? É uma Bíblia muito barata, na época eu paguei R$8. R$8. Mas eu não sei quanto tá agora, eu imagino que não esteja esse preço. Então vamos lá, Marcos 1, do 1 ao 8. Aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus, o ungido, Cristo. Como está escrito no profeta Isaías, vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim para preparar o caminho. Estou ouvindo uma voz que clama do deserto, ou seja, João Batista. Preparem um caminho para o Senhor, preparem um caminho reto e plano para o nosso Deus. O que seria reto e plano? Um caminho sem pecados, um caminho límpido, um caminho limpo, um caminho correto. Então se arrependam, Todo mundo sabe que o batismo ele significa arrependimento, e João era conhecido como Batista porque ele batizava. Esse mensageiro foi João Batista, ele batizava no deserto e ensinava que todos deveriam ser batizados, como demonstração pública da sua decisão de voltar as costas para o pecado, para que Deus os perdoasse. Gente de Jerusalém e de toda a Judeia ia para os lugares desertos da Judeia para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Lembra? Caminho limpo, caminho preparado, caminho de arrependimento. Então João Batista vinha
fazia com que as pessoas confessassem os seus pecados, os batizavam para que eles estivessem prontos para receber Jesus. A roupa de João era tecida de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro. Gafanhoto e mel do campo eram a sua comida. Ou seja, mais uma prova de que João Batista era esse cara que foi falado lá em Isaías. O fato de como ele se vestia e o que ele comia provava que ele era um homem do deserto. Esta era a sua mensagem: em breve chegará alguém que é muito mais importante do que eu, tanto que não sou digno de abaixar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Mais uma vez, Marcos aqui reforçando o poder e a magnitude de Jesus nas palavras de João Batista. Eu batizo vocês com água, porém ele os batizará com o Espírito Santo. Então, num daqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Apesar de ele não ter pecado, de não ter que se arrepender, todo mundo sabe, mas ele passou por aquilo ali por conta de todo o contexto do que vai acontecer depois. No momento em que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo na forma de uma pomba desceu sobre ele. Por que a pomba? Naquela época, a pomba já era conhecida como um animal espiritual, como um animal divino. O fato de a pomba ter descido sobre ele, o Espírito Santo, na verdade, ter descido em forma de pomba, mostrava para aqueles que estavam ali em volta que ele era realmente quem eles tinham ouvido falar que viria. Uma voz do céu disse: você é meu filho amado, você é minha alegria. Em algumas versões, em você me comprazo, em você eu me alegro, de quem eu tenho muito prazer. Logo depois, o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ficou por 40 dias sozinho em meio aos animais selvagens. O fato de os animais não terem atacado, não terem feito nada contra ele, só prova quem realmente ele era. Aí continua. Ele ali foi submetido às tentações de Satanás. Ponto, acabou. Marcos não dá detalhes, não fala quais foram essas tentações, como os outros textos falam. A intenção dele não era mostrar nem tirar o foco da autoridade de Jesus. Então, por isso que ele deixou esse pedaço para lá. Ele só dá essa resumidinha aí e fala: ali ele foi tentado por Satanás. Pronto. Como a gente falou na última aula, Marcos era muito objetivo. Ele não ficava fazendo muito flu-flu. Ele pegou, escreveu e ponto. E os anjos vieram e cuidaram dele, mais uma vez reforçando quem Jesus era. Versículo 14. Mais tarde, depois que João foi preso, dá detalhes da prisão de Paulo aqui, porque esse não era o foco aqui, lembra? Separado por temas. E aí lá no capítulo 6 ele vai falar dessa prisão. Mais uma prova de que não é em ordem cronológica. Jesus foi para a Galileia a fim de pregar as boas novas de Deus. Finalmente chegou o tempo, anunciava ele. Chegou o tempo do governo de Deus sobre aquela terra, sobre aquele povo. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam nessa gloriosa mensagem. Comprovando que estava lá em Isaías, que precisava limpar o caminho para que ele chegasse. Então ele chegou e falou: arrependam-se, limpem esse caminho, mantenham ele limpo, porque o reino de Deus está próximo, o reinado está próximo, esse governo está próximo. Um dia, quando Jesus estava andando ao longo da praia do Mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André lançando as suas redes, pois eram pescadores por profissão. Jesus os chamou: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo momento, eles deixaram as redes e o seguiram. Quem era esse que as pessoas abandonavam tudo e iam atrás mesmo, não estavam nem aí? Tinha algo diferente nele e as pessoas conseguiam ver isso. Pouco mais adiante, na praia, ele viu os filhos de Zebedeu, Tiago e João, em um barco remendando as redes. Jesus chamou os dois e imediatamente eles deixaram o pai Zebedeu no barco e os empregados e seguiram Jesus. Mais uma vez, uma prova dessa autoridade de Jesus. Jesus fala: vamos comigo, o povo largava as coisas e ia. Então tinha algo diferente nele. Jesus e seus companheiros chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado de manhã foram à sinagoga, ou seja, ao lugar que eles iam para adorar. Ali começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade e não como os mestres da lei. Achava-se presente ali um homem possesso de um espírito imundo, que começou a gritar: por que o Senhor está nos incomodando, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é o Senhor, o Santo de Deus. Gente, vamos lá. O que o diabo ganha falando para as pessoas quem Jesus era? O que ele ganha, O que ele ganhava falando para as pessoas: esse cara é Jesus, eu sei quem você é, e mostrando para as pessoas que estavam ali quem Jesus era. O que ele ganha? O que tinha de bom nisso para ele? Nada. Mas a gente vai entender o porquê que ele faz isso mais pra frente. A notícia a respeito dele espalhou-se rapidamente por toda a região da Galileia.
Então, o que o diabo queria era tirar o foco dele, jogar o foco para cima de Jesus, para todo mundo ir para cima de Jesus e ele conseguir sair livre dali. Ele não era bonzinho, ele não queria mostrar quem Jesus era por nada bom, tá? Só para registrar. Depois, quando saíram da sinagoga, ele e os seus discípulos foram para a casa de Simão e André, onde encontraram a sogra de Simão doente, de cama, ou seja, quem está de cama está impossibilitado e com febre. Imediatamente falaram a Jesus a respeito dela. Ele foi para o lado da cama dela, tomou a sua mão, a ajudou e levantou-a. A febre a deixou imediatamente, tá? E ela começou a servir a todos. Esse ela começou a servir a todos é uma prova de que realmente ela ficou bem. Se ela estava de cama, estava impossibilitada. E depois de Jesus levantar ela, né? A febre, além de deixar ela, teve uma prova de que realmente a cura aconteceu. Ela começou a servir todo mundo. Quando o sol se pôs, ou seja, quando o sábado acabou, né? Porque lá eles não tinham relógio, então lá o dia não era de meia-noite a meia-noite. O povo levou os doentes e os endemoniados a Jesus para serem curados. Uma enorme multidão da cidade de Cafarnaum juntou-se do lado de fora da porta. Então, naquela noite, Jesus curou um grande número de pessoas doentes e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem porque sabiam quem ele era. Não tinha aquela entrevista com o capeta ali, né? Quem é você? Quanto tempo você tá aí? Por que você veio? Jesus não dava essa oportunidade. Jesus expulsava e não deixava eles falar. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Por que que ele não queria que o diabo ficasse falando lá quem ele era? Porque as pessoas iam se juntar. Hoje, se a gente pegar uma pessoa muito famosa aí, essa pessoa não sai na rua sozinha, né? Porque as pessoas se juntam em volta, as pessoas apertam ali, mexem, e a pessoa não consegue andar normalmente, a pessoa perde essa liberdade dela. Então era isso que Jesus não queria. Jesus queria ir onde ele ia, né, onde ele já tinha para ir, o que ele tinha designado a fazer. É uma prova de que por conta disso, o diabo ficar falando quem ele era, ele teve que levantar antes do amanhecer e ir sozinho a um lugar deserto para conseguir orar, porque senão ele não ia conseguir orar porque ia estar cheio de gente em volta. Mais tarde, Simão e outros saíram para procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram: todos estão perguntando pelo Senhor, ou seja, já devia estar lotada a casa de gente. Porém, ele respondeu: devemos prosseguir para outros lugares aqui por perto, apresentar-lhes também a minha mensagem, porque foi para isso que eu vim. Eu não vim para ficar parado em um lugar e um monte de gente em volta de mim. Eu vim para ir a lugares específicos e falar a mensagem, trazer a mensagem para essas pessoas. Então, ele viajava para toda a província da Galileia, pregando nas sinagogas e libertando muitos do poder dos demônios. Um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: se o Senhor quiser, pode curar-me. Se o Senhor quiser, mais uma vez, estabelecendo ali a autoridade do Senhor. Ele não tem obrigação de fazer nada. Se ele quiser, ele faz. Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, seja curado. Reforçando aqui a capacidade de Jesus de apenas falando conseguir curar as pessoas. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Vá pedir ao sacerdote que examine você para comprovar o que estava lá, o que tinha sido ensinado. Jesus não veio para anular aquilo, Jesus veio para cumprir. Então vai lá, pega a sua oferta, entrega para o sacerdote e mostra para ele que você foi curado. Manda ele te examinar. E Jesus fala uma frase aqui: não pare pelo caminho para falar com ninguém. Mas o que aconteceu? O povo já era fofoqueiro desde aquela época, gente. Jesus falou: leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse, para que sirva de testemunho. Enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova, a coisa boa, né? As coisas felizes. Ele estava feliz e ele contou para todo mundo, desobedecendo o que Jesus tinha falado. Por isso, grandes multidões logo cercaram Jesus. E aí está o motivo de Jesus não querer que nem ele falasse, nem Satanás falasse quem ele era. Ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo que ficar de fora nos lugares desertos, porque de toda parte vinha gente se encontrar com ele ali. Quando as pessoas sabiam quem ele era, as pessoas iam se juntando. Lembra que lá no começo o João Batista falou que ia ser enviado por Deus para preparar o caminho e tudo mais, mas que viria alguém muito melhor que ele, que faria muito mais coisas? Se João Batista, que ficava no deserto, e as pessoas saíam de toda a região
para ir ver ele, o que eles não fariam a respeito de Jesus, sabendo que ele era o enviado? Ele era o que faria mais que João Batista. Todo esse texto, mais uma vez, focando na autoridade de Jesus, tanto para expulsar demônios, como para curar pessoas, para falar e o milagre acontecer sem que ele precisasse tocar em ninguém. Então, por hoje é isso, tá? Na próxima semana a gente fala do capítulo 2. Beijo, tchau!